Bom dia a todos, meus amigos. Estou muito feliz por estar com vocês essa manhã. E o texto que queremos estudar nessa manhã está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, nos versos 18 a 21. Para colocar você no contexto, todos nós sabemos que Paulo, ele escreveu esta carta aos Coríntios porque estava faltando alguma coisa naquela igreja. Bem, todos nós sabemos que o mundo e que os seres humanos foram criados em perfeita harmonia com o nosso Criador. Mas, infelizmente, o pecado ele fez o quê? Uma ruptura com o ser humano. E hoje você é inimigo de Deus, se você não está com Ele. E nesses versos que vamos estudar nessa manhã, eu gostaria de mostrar 3 aspectos para vocês. O primeiro deles é o seguinte: Deus é o único provedor da mediação para mim, para você e para mim. Ele é o único. Ela vem unicamente dele. No versos 18 e 19 você pode encontrar que Deus já reconciliou o mundo consigo mesmo. Vem dele, já foi completa. No grego é uma ação completa, é o auristo, você conhece muito bem. Então já está reconciliado. E se foi preciso a reconciliação, é porque havia inimizade. E essa inimizade foi retirada. E essa inimizade não foi retirada por causa de você, foi retirada por causa dele. Porque é ele que tira a inimizade que havia entre você e ele. Não era inimizade entre ele e você, inimizade entre você e ele. E ele fez com que isso fosse retirado. Você conhece a história do escravo Onésimo? Ele fugiu do seu senhor, ele poderia ter sido crucificado por causa desse ato, mas ele encontrou o cristianismo, se converteu e voltou ao seu senhor. Mas olha a notícia maravilhosa, ele estava devendo ao seu senhor, não estava? Ele fugiu, ele não devia ter fugido. Mas Paulo mandou uma carta para ele. E nessa carta nós encontramos o que Deus fez com você. Que é o quê? Ele não te imputou o pecado. O que isso tem a ver com a história de Onésimo? Paulo falou o seguinte para Filemon: Filemon, o seu escravo está voltando. Mas se alguma coisa ainda falta para que vocês se reconciliem, por favor, não coloque na conta dele, coloque na minha conta. Foi isso que Deus fez por você. Não deseja você aceitar isso? Agora, o segundo aspecto é que foi necessário um mediador, e esse mediador é Jesus Cristo, nosso Senhor. E a Bíblia apresenta o único caminho que você pode chegar a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo, e é Ele que você deve aceitar. E o mundo foi reconciliado através dele, porque o sacrifício de Cristo na cruz foi o meio necessário para que você pudesse permanecer mais uma vez ao lado de Deus. Ele não conheceu o pecado porque ele é puro, você pode encontrar aí no verso 21. E ele é puro porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi um sacrifício sem mancha, foi um sacrifício perfeito. Agora nós temos 2 aspectos interessantes do porquê esse sacrifício é perfeito. Número 1, ele se fez pecado pelo homem. Aquele que não deveria morrer, morreu no seu lugar. Aquele que não deveria morrer se fez pecado. Mas mesmo assim ele é puro, você consegue imaginar isso? Eu não consigo. E o segundo fator é o seguinte: porque nele fomos feitos justiça de Deus. Você não é justo de nenhuma maneira, mas por causa daquele que é justo, você pode ser justo. Não deseja você aceitar a justiça de Cristo? Só existe uma maneira. O único que merecia morrer, morreu no seu lugar. E Deus te oferece uma coisa que é o seguinte: você pode ser feito justiça de Deus unicamente se aceitar aquele que foi feito pecado por você. Só é essa maneira, não existe nenhum outro meio. Agora Deus te pede uma coisa, e é o terceiro aspecto que eu queria enfatizar para você nessa manhã. Você aceitou o sacrifício de Cristo e pode se reconciliar com Deus. E sabe o que Cristo te pede agora? Ele pede que você seja um embaixador dessa mensagem de reconciliação. É isso que Ele te pede nessa manhã. É isso que Ele te pede. E por isso Deus te deu um ministério, como você pode acompanhar no verso 18. Ele te pede um ministério. Ele pede que você seja o embaixador dele aqui nesse planeta. Eu moro em Brasília e no nosso país as embaixadas, elas estão em Brasília. Se você for lá, você vai encontrar todas as embaixadas dos países reconhecidos pela ONU. Agora, tem algo interessante. As embaixadas possuem embaixadores. E eu gostaria de enfatizar 3 aspectos que os embaixadores têm. Primeiro, ele representa os interesses do seu país. Segundo, ele não está no seu país, ele está numa terra estrangeira. E terceiro, ele defende os interesses do seu país num país que não é o seu. Você, como cristão, tem que fazer a mesma coisa. Número 1, você tem que representar os interesses de Deus. Segundo, este mundo não é o seu, mas você está nesse mundo, você se encontra nesse mundo para representar os interesses daquele que te salvou. E terceiro,
Você defende os interesses do seu Senhor, custe o que custar. Você é o embaixador de Cristo aqui nesse planeta. E você é o embaixador porque você aceitou o perdão que Ele te oferece. E agora, que palavra você vai anunciar ao mundo? A palavra é a palavra de reconciliação, que é a inimizade que havia entre o homem e Cristo foi retirada. É isso que você deve pregar para todo mundo. E aonde você encontra essa palavra? Eu te mostro. E ela está na sua frente agora. A palavra de Deus. Porque é na palavra de Deus que você encontra o Evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. E você deve se agarrar a ela. Então agarre-se e pregue a todo mundo essa mensagem. E a palavra de Deus você encontra. Agora um outro aspecto interessante se encontra no verso 20. Porque Paulo diz, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E se rogar, se você for no grego, sabe o que significa? Significa implorar, porque Deus te implora que você aceite a salvação. Existe uma ilustração muito interessante que é de John Wesley. John Wesley diz o seguinte: você já viu algum criminoso implorar, algum juiz, me desculpe, implorar para um criminoso que ele aceite o perdão? Você já viu algum banco implorar para que alguém que está devendo aceite o perdão das suas dívidas? Eu nunca vi isso. Mas Jesus Cristo é o mediador. Deus oferece o perdão hoje para você. Ele te oferece a oportunidade de salvação. Cristo é o único meio da salvação e Ele pede que você anuncie ao mundo essa salvação. Então, seu papel é aceitar a justiça de Cristo para que você seja salvo e depois proclamar a mensagem a todo mundo. Esse é o desejo de Deus para você nessa manhã. Amém. Amém.